Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a Rua, nesta quarta-feira, 21 de julho de 2021. Vamos aos destaques deste episódio. Ciro Nogueira deve assumir Casa Civil de Bolsonaro. O presidente vai vetar fundão, mas negocia novo valor com o Centrão. CPI da Covid na Assembleia Legislativa já tem data para começar, 4 de agosto. Nelter Queiroz diz que não vai acompanhar MDB se a legenda fechar com Fátima. Tóquio, seleção feminina do Brasil do futebol, venceu a China por 5-0. Fica com a gente, nosso podcast está começando. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. Notícias do Planalto: o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, deve assumir a Casa Civil do governo Bolsonaro. É o que está sendo articulado em Brasília. Ciro, um dos expoentes do Centrão, tem a difícil missão de melhorar a imagem do presidente no Senado da República em tempos de CPI da Covid e nomeação de mais um ministro bolsonarista para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, Ciro Nogueira, que já foi aliado de Lula e Dilma, é membro titular da CPI da Covid, que tira o sono de Bolsonaro. Ciro Nogueira deve ser anunciado oficialmente até sexta-feira, mas sua nomeação é dada como certa neste momento em Brasília. O general Ramos, que ocupa a Casa Civil hoje, será deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência da República, no lugar de Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni já mudou de lugar várias vezes no governo Bolsonaro. Já ocupou a Casa Civil, o Ministério da Cidadania e a Secretaria-Geral da Presidência. Deve acabar num cargo de segundo escalão até o fim do mandato. Com essa mexida, Jair Bolsonaro está cada vez mais amarrado ao Centrão, que tanto condenava na eleição presidencial. Tema de musiquinha do general Heleno: se gritar, pega o Centrão, não fica um, meu irmão. Pois é, a turma do Planalto teve que morder a língua e abraçar o Centrão sem gritar, pega ladrão, ou coisa que o valha no pagode. O presidente Jair Bolsonaro fala muito durante o dia, às vezes contradizendo mais tarde o que disse mais cedo. Mas duas de suas falas merecem registro. Elas têm a ver com o fundão eleitoral, nova série ou novela em Brasília. Ontem à noite, o presidente usou suas redes sociais para afirmar que vai vetar o aumento do fundão. Nunca é demais lembrar que o Congresso Nacional aprovou recentemente, na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, um fundão de 5,7 bilhões de reais para gastos na campanha eleitoral do ano que vem. Pois bem, o presidente parece disposto a vetar mesmo. O segundo registro sobre o mesmo assunto havia sido dito horas antes e seguia na mesma linha. O presidente Bolsonaro sugeriu que o aumento do fundão considerasse apenas a inflação do ano anterior, jogando o valor aproximadamente para 2,2 bilhões de reais, bem abaixo dos quase 6 bilhões de reais pretendidos pelos parlamentares. Ressalte-se que os 2,2 bilhões de reais já são mais do que suficientes para a farra eleitoral. Estamos falando de um valor, gente, que daria para realizar o censo do IBGE, adiado por falta de recursos públicos. Portanto, o presidente Bolsonaro age corretamente ao decidir vetar ou cortar o aumento do fundão. Apesar da firmeza presidencial, tema que lhe angaria apoio popular, Bolsonaro deve negociar com sua base no Congresso, leia-se aí Centrão, um valor de 3 a 4 bilhões de reais para o fundão eleitoral. É o que está nas folhas nacionais nesta quarta-feira. Me parece que a turma do orçamento do Congresso Nacional jogou o valor nas alturas para conseguir pelo menos a metade, ou seja, dobrar o valor
do tal fundão. Com o fim do financiamento privado, as campanhas eleitorais são bancadas pelo cidadão, em sua maioria, o Zé Povinho. Esse é o custo da democracia, dizem. Contrariando a equipe econômica, Bolsonaro anuncia números ainda mais inflados para o novo Bolsa Família. Vai ter dinheiro para bancar o benefício na véspera da eleição? Eu conversei com o jornalista Luciano Kleiber sobre o assunto. Todo dia tem um dado, uma informação que às vezes nem se confirma, né? Pois é, Diógenes. O presidente Jair Bolsonaro ontem disse textualmente que o novo Bolsa Família, que ele deverá chamar de renda cidadã, né? Isso aí já está... É a única coisa que está 100% certa, ele não vai manter o nome. Mas que já mudou várias vezes de nome também. Renda Brasil, Renda Cidadã. O novo nome também não está certo, mas o que está certo é que vai mudar de nome. Ele não vai manter o nome Bolsa Família, ele não... Bolsa. É a moção que sugeriu. Bom, e ele disse ontem que o Bolsa Família vai sair de R$ 192,00, que é o valor médio hoje, para R$ 300,00. O detalhe, Dionis, é que junto com isso ele também disse que o novo programa terá um número de inscritos de 22 milhões de famílias. Segundo os dados do Ministério da Cidadania, divulgados até agora, o valor médio do Bolsa Família deverá ficar em, no máximo, R$ 260,00 e o número de beneficiados não deverá passar de 17 milhões. Então a gente tem aí uma diferença de R$ 40,00 no valor médio e de 5 milhões de beneficiados entre as contas do presidente Jair Bolsonaro e as contas do Ministério da Cidadania. Não dá nem para dizer que é uma conta aproximada. Não dá. Porque é uma diferença de milhões não de inscritos. Dá, pois é. E aí o grande problema é o seguinte, é claro que todos nós queremos que quanto mais pessoas possam ser inscritas, até porque a gente já falou várias vezes aqui da divergência de renda, né? Muita gente realmente com dificuldades muito grandes, principalmente depois da pandemia. Mas o problema de hoje é que precisa ter dinheiro. Para incluir esses outros 5 milhões de pessoas, o governo vai precisar de uma verba extra de pelo menos mais 3 bilhões de reais. E isso, não existe esse dinheiro no Ministério da Economia. Vamos ver como é que Bolsonaro vai resolver essa equação. Pois é, Luciano, depois da ajuda emergencial de R$ 600, que o Congresso conseguiu aprovar, né? O governo queria pagar 200, mas o Congresso levou o valor para 500, 600 reais, acabou Isso. 600, né? Depois dessa ajuda emergencial, nada vai agradar totalmente esse público. A né? régua ficou mais alta. Pois né, o sarrafo, né? O sarrafo já que a gente está em Olimpíada, né? Isso. O sarrafo está bem alto. O sarrafo subiu muito. E aí, realmente, como é claro, óbvio, que o mote do presidente Jair Bolsonaro é criar um ambiente eleitoral, né? Melhorar sua visibilidade, melhorar a sua imagem junto a esse público, ele quer agradar. E um Bolsa Família de R$ 300,00, que a gente já está dizendo que não tem dinheiro para ser viabilizado, ainda é metade do que foi o auxílio emergencial. A oposição, quando quer desgastar Bolsonaro, não sei se já observou, sempre fala, não, tem que pagar a Bolsa Família de 500, 600 reais. Você sabe que é uma coisa que não vai acontecer em nenhum dos governos futuros, né? Tem condição. Porque não há orçamento para isso, né? Mas você vê como a turma fica batendo na mesma tecla para desgastar o presidente da República. Porque essa estratégia de oposição que você conhece bem é o seguinte, é dar os sims para que a situação dê os não, né? Os não são os que desgastam. Chega de manobras. A CPI da Covid na Assembleia Legislativa já tem data para começar, 4 de agosto. Kelps Lima deve ocupar a presidência da comissão e Francisco do PT a relatoria. Segue o baile. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. O cadastro para a xepa da vacina contra a Covid em Natal começa a ser feito amanhã, quinta-feira. A jornalista Fátima Helena Albuquerque tem mais informações. A lei que regulamenta a xepa da vacina em Natal foi sancionada ontem pelo prefeito Álvaro Dias. Com isso, pessoas a partir de 18 anos que moram perto de uma das 35 unidades básicas de saúde da capital, que vacinam contra a Covid-19 ou no entorno de um dos 4 drives de vacinação, podem se cadastrar para receber sobras dos imunizantes. O cadastro deve ser feito presencialmente a partir desta quinta-feira, em qualquer um dos pontos de vacinação. É preciso apresentar documento pessoal com foto e comprovante de residência.
É importante ficar atento. Caso haja uma sobra de vacina, a Unidade Básica de Saúde fará contato telefônico, solicitando o comparecimento da pessoa em até 20 minutos para receber o imunizante. As salas de vacinação das 35 unidades básicas de saúde da capital funcionam até às 15 horas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, quando houver sobra de imunizante, a UBS vacinará até às 15h30. Já os drives, que funcionam até às 16h, se houver doses disponíveis, eles funcionarão até às 16h30. O frasco do imunizante da AstraZeneca, após aberto, pode ser armazenado por até 48 horas. Já os imunizantes da Pfizer e Coronavac têm apenas 6 horas de uso após abertos. Se o MDB fechar com Fátima Bezerra, Nélter Queiroz diz que está fora. O deputado estadual disse que o partido foi sondado por gente do PT para oferecer a vice da governadora, a Garibaldi Filho, na chapa da reeleição. Confira o que Nélter me disse hoje. No segundo turno da eleição de 2018, eu não votei no candidato que o PMDB apoiava, que era Carlos Eduardo. E ele sabe disso. Muita gente sabe disso. Eu não declarei, mas não votei. No segundo turno, a governadora Fátima Bezerra, a candidata que enganou a Deus e o mundo todo, ela me ligou e me pediu para que eu votasse nela. E eu coloquei várias pessoas da minha cidade, o Curutu, onde eu moro, da nossa cidade, e votou com ela porque o povo já queria votar. Não foi eu que conduzi o povo para votar. E eu votei nela. E logo que ela assumiu o governo do estado, estive com ela nos primeiros meses, dentro do gabinete dela, da governadora, ela olhou para mim e falou: Nélter, derrotamos Garibaldi Filho. Ela comemorava a derrota de Garibaldi Filho. E agora eu quero ver qual é a cara. Como é que ela vai dizer na imprensa: não, eu queria muito e quero muito que Garibaldi Filho seja meu companheiro para ser candidato a vice-governador. Que ela comemorou a derrota de Garibaldi Filho. O MDB está caminhando para isso? E aí a reeleição da Fátima? Inclusive, eu relatei isso para Walter semana passada, porque o Walter é um deputado federal, presidente do meu partido, que eu tenho o maior respeito. Conversei abertamente com ele, contei isso a ele. E ele disse que tinha sido sondado, tá certo? Por alguém do governo, não me citou quem foi, para realmente o MDB indicar o vice na pessoa de Garibaldi Filho. E eu realmente tive que externar para ele que não acompanhava e lamentava profundamente não acompanhar ele. Quer dizer que desde já você se posiciona contra a reeleição da governadora e mesmo que o MDB oficialmente feche alguma aliança com Fátima, você não vai acompanhar? De hipótese alguma, de hipótese alguma. Eu não acredito. Vou rezar, porque Garibaldi Filho, o que eu sei que ele diz a algumas pessoas, quase não tenho contato com ele, é que ele diz o seguinte: não, eu acompanho o que meu filho decidir. Então isso é uma coisa natural. Mas eu tenho fé em Deus que o MDB vai fazer uma reflexão, vai evitar esse desastre aí. Só para fechar esse assunto, já que você não acompanharia o MDB se fechar aliança com Fátima, quem são seus nomes para governo e Senado hoje? Deixa eu dizer uma coisa. O Estado perdeu muito com a bancada federal. Nós perdemos grandes nomes. E o Congresso está órfão aqui no Rio Grande do Norte, com certeza absoluta. Com maior respeito a todos eles. Eu quero dizer aqui que a minha decisão será muito clara. Eu vejo um homem como Rogério Marinho, determinado, competente, sem mandato, perdeu o mandato porque o PT dos trabalhadores... Mas hoje é ministro do Desenvolvimento Regional, forte. O PT fez um trabalho fortemente para derrotar o Rogério Marinho, que ele votou contra isso, contra aquilo, contra isso, contra aquilo. E aí, o PT não olha para trás, para o seu rabinho. Foi o partido que mais roubou no país. Isso aí é puro comprovado. Eu lamento então muito... vai de Rogério como pré-candidato ao Senado e governo. Eu lamento tudo isso que está acontecendo. É uma falta de vergonha a justiça liberar um cidadão que foi comprovado roubo em todo segmento do país, que é o ex-presidente Lula, que não tem por que dizer a verdade. Rogério é um nome muito forte. Pré-candidato ao Senado. Se ele for candidato ao Senado, que desejo e espero que ele seja, vou torcer por isso. Tenho conversado com os amigos e Rogério tem feito muito pelo nosso Estado. Eu vou apoiar Rogério para o Senado da República. Governo, rapidinho. Uma pré-candidatura. Não tenha dúvida alguma. Denis é um camarada, além de um homem simples, humilde, que só foi candidato a duas coisas, a prefeito de Lages e deputado federal.
foi prefeito, acho que 5 vezes. Sério, honesto, trabalhador, homem presente no dia a dia, homem de família, certo? E ele topou ser candidato a governador. Pré-candidato. Aí alguém fala, mas a atual governadora está ganhando na pesquisa. Qualquer governador, qualquer prefeito que esteja no mandato, ele tem 20%, 30% dos votos. Então não tenha dúvida alguma que eu acho, pelo andar da carruagem, Beni será com certeza um grande candidato com chance. Olimpíadas de Tóquio, o Brasil começou com o pé direito os jogos, hein? Pois é, a seleção feminina de futebol venceu a China por 5-0, bem cedinho na manhã de hoje. Eu conversei com Edmo Sinedino sobre o assunto. A seleção brasileira da Pia é um time diferente, é um time alegre, é um time que joga para frente. A Pia que tem 2 medalhas de ouro e 1 de prata, né? Todo mundo apostando que essa treinadora foi um achado para a seleção brasileira, que tem conseguido resultados expressivos em amistosos e estreou com essa bela vitória contra a China. Ela tem 2 medalhas de ouro como treinadora, inclusive. Uma do país dela, né, Suécia, e outra pelos Estados Unidos, né? E prata como jogadora, como né? Jogadora, exatamente, de hoje. Então, inclusive, ontem a matéria é muito especial com ela, né, com a Marta tocando cavaquinho, a Pia cantando. A gente sente que o clima do Brasil é muito bom, isso é muito importante no futebol. O Brasil venceu de 5-0, de hoje construiu o placar no primeiro tempo, gols de Marta e Debinha, depois a Marta voltou a marcar. O Brasil fez mais 3 gols no segundo tempo. E interessante, como futebol, né? O Brasil fez 2-0 no primeiro tempo, deu uma arrefecida, tomou um apertozinho da China, teve bola na trave, teve defesa boa da goleira Bárbara, aí depois o Brasil equilibrou novamente, fez o terceiro, fez o quarto e encerrou a goleada quinto com o gol da Bia. 5-0 Brasil, uma estreia muito importante no grupo. O Brasil que tem no seu grupo de hoje a Zâmbia, a Holanda. A Holanda no próximo sábado é o adversário da segunda partida, neste sábado 24. Pois é, e o Brasil precisa ficar em primeiro lugar nesse grupo para evitar jogar com os Estados Unidos, Suécia, nas fases aí eliminatórias, né, dessa competição, né? Exatamente, evitar sempre os mais fortes. Nós estamos aí com a expectativa, com a esperança de medalha. E seria tão bom para fechar, coroar a carreira de Marta, de Formiga. Exato. E Formiga, que, se eu não me engano, é a sétima Olimpíada da Formiga. É uma coisa, né? É um recorde absoluto na história do futebol. Pelo jeito que ela corre, ela ainda aguenta mais 7. Ela aguenta mais 7. E amanhã teremos a seleção brasileira masculina às 8h30, né? 8h30, começa 8h30 de hoje na estreia da seleção brasileira feminina masculina, comandada pelo Daniel Alves. Olha só, Daniel Alves, 37 anos, vai ser o capitão da equipe da seleção. Vovô Daniel, né? Eu não entendi. Muita gente não entendeu essa convocação, eu também não entendi. É experiência, né? A seleção brasileira olímpica pode levar 3 jogadores acima dos 23 anos. E geralmente esses 3 lugares são de jogadores experientes. Isso. Eu gostaria que fosse o Neymar comandando essa seleção. O Pombo está acima, né? O Pombo tá nessa seleção, Gabriel Menino. Os destaques dessa seleção de hoje é o Gabriel Menino, do Palmeiras, é o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, são titulares absolutos, destaques na sua equipe. Inclusive, esse Gabriel Arana e Gabriel Menino são candidatos a serem titulares da seleção principal no futuro próximo. Tem o Everton Pombo, tem o Daniel Alves e tem os jogadores. É Richarlison. Richarlison, então. O Richarlison que é o Pombo, que é o atacante. Você falou o Everton Pombo, né? Não, Richarlison. Everton é o Cebolinha, não confundir. O Pombo é o Richarlison, que joga no Everton da Inglaterra e será o atacante principal dessa seleção. É isso. Do Everton. É isso aí. Eu falei para você, né, que naquela confusão de Copa América, né, o Neymar estava negociando com a CBF a não participação da Copa América para poder participar das Olimpíadas, que era o que ele queria. Exatamente. E o time dele, o Paris Saint-Germain, só ia liberar ele para as Olimpíadas se ele não jogasse a Copa América. Por conta da data de liberação. Aquela confusão toda de Copa América no Brasil acabou atropelando esses planos do Neymar. Exato. Outro jogador... é que ele ia ter sucesso nessa negociação. Outro jogador que eu gostaria de ver nessa seleção, mas infelizmente não vai dar, é o Gerson, né, que era do Flamengo, que hoje está no Olympique de Marseille. Um jogador que estava convocado. Gabriel Verón. É mesmo, ele estava. Se não tivesse contundido, né? Verón também. Se não tivesse tido aquela sequência de contusões, infelizmente foi um sonho. Eu imaginava, eu tinha quase certeza que o Verón seria nosso representante nessa Olimpíada do futebol.
Ponto final no episódio desta quarta-feira do podcast O que Diz a Rua. Se você gostou, compartilhe. Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Flávio Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização, Portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Atenas Turismo apresentou O que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.